Fala, turma! Professor Zé Soares, você está no canal Paralelo 16. Vamos para mais uma tarde, noite, mais um dia de gravações aqui. Estamos aqui novamente, eu e o professor Antônio Marcos. Professor, seja muito bem-vindo. Fala, José, tudo bom? Pessoal, sejam bem-vindos todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Vamos para mais um episódio aí cheio de informações e curiosidades para vocês. Antes de nós iniciarmos aqui os trabalhos do dia, produção, roda a nossa vinheta, por favor. Pessoal, hoje nós vamos falar de um ano extremamente sabático, né, para a história da humanidade, que foi o ano de 1968, para alguns teóricos, o ano que nunca terminou, certo? E aí, professor Antônio Marcos, vamos começar pela passeata dos 100 mil? Sim, pois é, José. Dentre esses vários eventos que aconteceram, né, no ano de 68, e aí nós vamos abordar aí, né, já dando um spoiler do que vai acontecer aqui hoje, nesses episódios, que vão ser divididos aí em 4, né? Um deles nós vamos tratar sobre a passeata dos 100 mil, evento acontecido aqui no Brasil em 1968, justamente ali quando nós estamos já há 4 anos, né, do regime militar, né, da derrubada do João Goulart e da subida dos militares ao poder, nessa ditadura, esse período de ditadura civil-militar aqui no Brasil, que vai durar aí um período de 21 anos, mas nós vamos nos ater aqui somente ao ano de 1968, um evento do ano de 68. E aí dá até para complementar uma coisa que eu já venho falando aí, o regime militar, antes tratado como ditadura militar, e aí hoje nós já falamos ditadura civil-militar, e por que não dizer também, né, que foi uma ditadura civil empresarial militar, porque teve apoio, né, de vários setores da sociedade. Certo, José? O fantasma do comunismo, ele rondava o Brasil nessa época, né, Marcos? Sempre vai na história do Brasil, né, a partir dos anos 30 ali, depois da consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1917, esse fantasma, né, o fantasma vermelho, o perigo vermelho, assombra o Brasil constantemente, não só em 64, mas também em 37, né, com Vargas. Mas isso é coisa para outra história, para outra conversa nossa. E aí, gente, o ano de 1968, ele foi marcado por vários episódios, né, Marcos, aqui no Brasil, além da passeata dos 100 mil, né? Foi um ano bastante violento, com assassinatos, enfim. Mas vamos nos ater aqui ao evento específico que foi a passeata dos 100 mil. Foi um ano muito conturbado no mundo, né? Teve o maio de 68 na França, que inclusive fica até a sugestão aqui, Marcos, para a gente fazer a gravação de um episódio específico sobre esse maio de 68. Mas enfim, bora lá. Passeata dos 100 mil, Marcos, por quê? Bom, olha só, como eu falei, nós já estamos aí há 4 anos, né, do golpe militar de 64. Então, essa vai ser a maior reação contra essa ditadura que estamos vivendo aqui, uma ditadura militar, um cerceamento dos direitos, das liberdades individuais, um cerceamento da imprensa, né, uma censura à imprensa. Então você vai ter uma reação aí por parte da população, do povo, né, brasileiro. Principalmente, um destaque aí que eu quero citar, José, é a presença da igreja, né? A Igreja Católica, que num primeiro momento ela foi apoiadora dessa ditadura, dessa chegada dos militares ao poder, ou seja, aquela ameaça do comunismo, do João Goulart, sua proximidade com a China e aquela coisa toda. A Igreja Católica, num primeiro momento, ela foi apoiadora dos militares, né? E já em 64, quando se percebeu que a ditadura havia se instituído e ela veio com muita violência, a igreja fez o quê?
mudou de lado, né? Ela começou a se colocar contra esse regime. O ano de 68, ele já entra ali naquele período considerado como os anos de chumbo, ou ainda não? Os anos de chumbo, Já exatamente, né? começa ali? Onde vão ser aí sancionados, né? Se é que a gente pode falar isso, os vários atos institucionais, né? Dentre eles o mais violento e repressor, o AI-5, mas num total tivemos 17 atos institucionais, onde os militares deixaram de lado a Constituição e passaram a governar através de atos, né? Desses atos institucionais. Então, ou seja, foi se fechando o cerco cada vez mais, endurecendo o regime. E aí o que que nós temos? Esse evento dessa passeata do 100.000, ela vai se dar porque lá no Rio de Janeiro, né, você tem um restaurante popular que servia refeições a preços bem em conta, né, para estudantes, para pessoas que também não eram estudantes. E aí, estudantes secundaristas, né, que hoje a gente chamaria de ensino médio, o antigo segundo grau. E aí, um desses estudantes aí, o Edson Luiz, ele vai ser morto nesse restaurante chamado Calabouço. Então tem uma coisa assim, até que eles falam, né? Essa passeata do 100.000, ela vai do Calabouço ela vai do Calabouço à Cinelândia. Começa com esse ato, né? Lembrando que era muito comum nesse período o regime militar ele ter, além das suas instituições de inteligência, né? As instituições de repressão, o DOPS, o DOI-CODE, né? Também. E ele tinha muitos policiais disfarçados. Então eles usavam desse subterfúgio aí, né, para conseguir vigiar, conseguir estar acompanhando ali quem era contra o regime. E aí nesse restaurante, os estudantes se organizavam, porque eram comuns as passeatas estudantis. A partir do momento que essa ditadura se institui, eram comuns essas passeatas estudantis. Os estudantes foram muito atuantes nisso daí. E aí, inclusive, até a União Nacional dos Estudantes, a União Metropolitana dos Estudantes, vão ser colocadas na ilegalidade, certo? E aí tem um evento que eles estão lá no restaurante, lá dentro vai ter um policial disfarçado, ele foi descoberto, e ali começa uma confusão toda, né? Por conta disso, esse estudante, o Edson Luiz, ele acaba sendo morto. Esse vai ser o estopim para... primeiro tenta se mascarar a coisa, falar que ele não foi morto pelos policiais, depois se descobre que foi um policial. Ele levou um tiro no peito, né? Esse estudante que havia chegado há pouco tempo no Rio de Janeiro para estudar. Ele não era um estudante secundarista de ensino médio, ele havia sido matriculado em um curso noturno. É o que nós chamaríamos hoje de um curso técnico. Então era muito comum pessoas virem de todas as regiões do país para estudar. E esse restaurante tinha essa função, né, de possibilitar o acesso a refeições mais baratas. Tá, esse estudante foi morto. E aí começa a mobilização, porque vai ser celebrado uma missa, tentaram levar o corpo dele foi recuperado depois de um confronto com os policiais, e vai ser celebrada uma missa, né? Uma missa de 7º dia. E a partir daí, foi nesse momento que percebe-se que a igreja ela havia passado a aderir ao movimento contra a ditadura militar. Beleza. E aí, o objetivo, se você puder falar pra gente, o objetivo dessa passeata, falando assim, sendo bem específico mesmo, era chamar a atenção da população do Brasil como um todo para aquela censura que eles estavam, ou daquela repressão, né? Censura não, para aquela repressão que eles estavam sofrendo? Sim, no primeiro momento você tem, claro, né, a manifestação por conta da morte do Edson Luiz. Durante o enterro dele, você tinha lá vários cartazes no cemitério, né? Poderia ser seu filho, justiça já, abaixo a ditadura. Então você percebe aí que, olha só, bastaram 4 anos para que esse regime ditatorial ele mostrasse todas as suas facetas aí. Então, no primeiro momento, claro, é um protesto contra a morte do estudante. Só que depois, claro, isso aí vai se expandindo, vai ser um protesto contra a ditadura militar. Então a ideia era simplesmente expor, né, essa situação que o Brasil se encontrava, e ela vai se agravando cada vez mais, né? Ali em 68 ela vai se agravando cada vez mais. Então essa passeata que vai começar numa missa de 7º dia, ela havia sido organizada e já foi avisada que, eles foram avisados que caso essa passeata fosse organizada, ela seria reprimida com violência. Então tem início ali
Eles fazem, inclusive, uma passeata na saída da missa de sétimo dia, e os padres da igreja, sabendo que havia lá fora soldados, a guarda civil, soldados do exército, para reprimir esses manifestantes, eles se colocaram à frente dessa pequena multidão que saía da igreja. E aí você tem, no dia 26 de junho, tá? Então completa aí agora o quê? 56 anos, né? 56. 56 anos desse evento aí, que inicia-se pelas ruas do Rio de Janeiro, uma passeata, onde tem em torno de 50 mil, ali pelas 14 horas da tarde, e depois, mais tarde um pouco, ela já havia dobrado de tamanho. E aí, claro, né, aí você percebe que há uma adesão por parte da população, a população, o povo, né, a população em geral, aderiu a esse movimento. E um detalhe, ela pôde ser feita sem que houvesse uma repressão violenta por parte do Estado. Porque ali a quantidade de pessoas era muito grande, né? Eu acredito que a situação ela saiu do controle por conta da quantidade de pessoas, né? Sim. Se você tá nos acompanhando aqui, você pode ver aqui que no nosso canal tem um vídeo falando sobre a situação econômica do Brasil nas décadas passadas. E o ano de 68 ele marca ali o início do que ficou conhecido como o milagre econômico do Brasil. E a situação econômica, ela não que ajudava a mascarar, né? Mas acabava por contribuir um pouco. Se bem que a repressão a perseguição à oposição no Brasil era muito forte, né? Mas aí, Marcos, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a contribuição que esse evento teve para a continuidade dos grupos, vamos falar assim, que lutavam contra a ditadura militar? Não, o que a gente percebe aí? É que justamente com essa manifestação, a ferida foi exposta, né? O Brasil se encontra em uma situação que já não dá mais para mascarar, nós vivemos em um governo ditatorial, então nós temos, como eu falei, né, um cerceamento das liberdades individuais, a liberdade de imprensa, a censura, a violência, a prisão aos inimigos do regime, tá? Isso vai se tornar bem claro, bem explícito. E aí, a partir de então, você vê vários movimentos, não movimentos, né, mas uma reação da sociedade. A sociedade vai começar a reagir a essa situação que ela se encontra. E aí nós temos vários eventos aí que acontecem, né, a partir de então, vários casos na história, né, de soldados, né, de membros do exército que se revoltam que são contra o regime, o caso do Lamarca, que a gente pode citar, e aí outros desdobramentos que vão acontecendo vão a partir dessa passeata aí, a partir da passeata dos 100 mil, a gente percebe que há uma exposição da verdadeira face do regime, que até então, em 64, a promessa era o quê? Era livrar o Brasil do perigo comunista e, claro, né, a promessa foi de que em poucos meses o governo seria devolvido aos civis, coisa que não vai acontecer. A gente sabe, né, que vai ser devolvido o governo aos civis, os militares vão deixar o poder gradativamente a partir de 1985, e isso vai durar o quê? Esse período ditatorial civil, militar, aqui no Brasil, vai durar 21 anos. Então você vê que há uma intenção disso daí. E a gente, claro, sabe, né, que percebe perfeitamente, sempre houve, por parte do Exército, se você volta mais no tempo ainda, desde a Guerra do Paraguai, uma vontade do Exército de assumir as rédeas do país. Então os militares sempre tiveram essa vontade. Eles se colocando, inclusive, como um quarto poder, que a gente sabe que não é. O Exército é uma instituição que está abaixo dos três poderes. Essa instituição ela existe para manter esses três poderes aí, que foi o que não aconteceu no regime militar, né? Esses três poderes, dois deles, né? O STF foi fechado, você tem Congresso fechado, então você vê que o Exército ele assume
essa faceta que já é muito comum dele, né? Então, essa passeata ela serve para escancarar a situação do Brasil e, a partir daí, vários outros movimentos, várias outras manifestações, reações da sociedade, grupos que vão surgir para combater e enfrentar esse regime. Beleza. Como já é tradição aqui no nosso podcast, indicação de leitura, professor, sobre esse ano específico? Nós temos aí, para falar do ano de 68 em específico, né? Esse livro do Roberto Sander, 1968, o ano que a Terra tremeu, né? Quando a Terra tremeu, que aí ele aborda que vários eventos, vários pequenos eventos que acontecem, aborda em pequenas abordagens de vários eventos que acontecem no ano de 68, isso mês a mês, dia a dia. Então você vai encontrar não só a questão do regime militar no Brasil, mas situações internacionais, conflitos internacionais e também outras coisas relacionadas à cultura, à música, cinema, teatro, etc. Então, essa aqui é uma indicação boa, é uma leitura fácil, que você pode fazer aleatoriamente, você pode abrir uma determinada página de um dia, ler e ficar conhecendo mais curiosidades, né? E um pouco da história desse ano que é tão emblemático na história mundial. Tá? 1968, Quando a Terra Tremeu, do Roberto Sander. Beleza, pessoal. Então tá aí a dica de leitura do professor Antônio Marcos. Todo podcast nosso aqui tem uma dica de leitura. Então eu quero te pedir, caso você esteja, né, assistindo esse episódio aqui, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, aquela tradição. Ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as informações aqui e que todos os conteúdos que nós estamos produzindo. Beleza, professor Marcos? Certo, pessoal. Valeu, um abraço, obrigado pela sua audiência aí. Espero que tenha sido um assunto interessante, tá? E nos vemos no próximo. Até mais. Pessoal, muito obrigado, valeu. Então vamos fechar aqui o nosso podcast com aquela tradicional frase: lembrem-se sempre, os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço.